E aí, pessoal, beleza? Aula número 3.9, né? A última aula sobre ato administrativo, tá? Esse é o último trabalho nosso para a gente partir para a aula 4, serviços públicos. E esse assunto aqui não é demorado não, é bem tranquilo para a gente trabalhar. Chama-se convalidação de atos. A ideia é a seguinte: até agora nós falamos sobre elementos e requisitos da criação do ato, nós falamos sobre os atributos, ou seja, o ato já existe e começa a produzir efeitos. Falamos sobre a constituição do ato, então as etapas para que o ato venha realmente produzir efeitos válidos, né, e ser lícito. Falamos sobre a extinção, quando o ato deixa de existir, e vamos falar sobre convalidação. O que é tratar convalidação? Eu costumo brincar que é a ressurreição do ato, é a última etapa da história. Porque assim, a gente viu na aula passada que toda vez que um ato administrativo ele é ilegal, você anula, você caça. Então qual é a lógica? A lógica é que, se o ato é legal, tira ele da existência. Só que nem sempre, para a administração pública, é inteligente, é legal, é necessário realmente você pegar um ato e desfazer. Isso pode causar prejuízos, pode trazer... Imagina uma licitação, que você descobriu que houve fraude, 5 anos depois, a obra está no meio do caminho, contrato assinado, tudo certinho, concurso público, sabe? Então, calma que eu vou te explicar isso bem, não fica nervoso não. Ah, mas dá para fraudar a licitação e ganhar. Calma, não fica nervoso. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: às vezes o ato ele produz tanto efeito, tantos resultados, que a mera extinção do ato, como anular o ato, por exemplo, vai voltar no tempo, iria desfazer um monte de coisa e traria mais problema do que benefício para a administração. Então existem as situações em que um ato administrativo ele pode ser convalidado. O que seria a convalidação? Seria pegar um ato administrativo que é ilegal e torná-lo legal. É o caminho contrário. Ao invés de eu pegar um ato legal e tornar ele ilegal e caçar, aqui eu tenho um ato ilegal e eu tento convalidá-lo, corrigi-lo. Essa é a ideia de estudar a convalidação. E quando estuda convalidação, basicamente o que você precisa dominar são os requisitos. E esse assunto está na Lei 9784 de 99, tá? É a lei que vai reger, novamente eu falo dela, os atos. Então, o que eu preciso saber para convalidar o ato? Primeira coisa é o seguinte: convalidar um ato significa que você está pegando um ato que detém um vício. Né? Vício que eu falo, vício, erro, né? Esse vício, ele pode ser um vício sanável ou ele pode ser um vício insanável. O que significa ser um vício sanável? Significa que é um vício que pode ser corrigido. Né? O que a gente fala, vício sanável, é aquele ato chamado anulável. Né? Alguns chamam isso aqui de teoria das nulidades, tal. Não, isso é besteira, isso é das antigas. Vício sanável é aquele vício que dá para corrigir. Então é um ato que é anulável. Eu posso anular ou não. Já o vício insanável não. É aquele que, por conta da sua existência, o ato administrativo é nulo. Então não há por que se falar em vamos tentar corrigir. Não, o ato está morto já. Ele já é nulo por a existência. Deixa eu te explicar como é que isso vai funcionar para nós. Para você estudar, são vários requisitos que eu tenho que te mostrar. Esse é o primeiro. Para você estudar se um ato ele pode ser convalidado ou não, você tem que olhar o vício que esse ato administrativo possui, o erro desse ato. E se você lembrar bem, obviamente um ato só pode estar errado em um dos seus elementos. Né? Para que um ato venha a ser viciado, o vício você vai encontrar em um dos elementos ou requisitos do ato, na sua formação ou na sua existência. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? É simples. Você precisa pegar os 5 elementos ou requisitos do ato e perceber se ele tem um vício que é corrigível ou não. Claro, você não vai fazer isso, eu não vou fazer isso, a doutrina já fez isso pra gente. E como é que funciona de uma forma bem simples? Você vai colocar a primeira coisa na cabeça. Se o vício for um vício no elemento competência ou no elemento forma, você vai dizer que o vício é sanável. Se o vício for na finalidade, essa é a primeira coisa, não fica nervoso não. Se o vício for no motivo e se o vício for no objeto, você vai dizer que o vício é insanável. Essa é a primeira coisa. Você vai olhar o ato e vai falar, onde está o erro? O erro está na competência. A pessoa, o agente que produziu o ato não tinha competência para isso. Beleza. Vício de competência, num primeiro momento, é sanável. O vício foi no motivo. Eu utilizei a argumentação jurídica errada. Não tem como corrigir. Percebeu? Primeira coisa que eu quero que você observe. O erro foi quem produziu o ato tinha competência ou não, ou a formalidade necessária para o ato foi respeitada ou não, que é a forma.
Se um desses dois vícios for identificado, você está no primeiro momento para dizer que ele é convalidável. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem duas exceções. Primeiro, até rapidamente antes de falar das exceções. Tanto que se eu falar para você assim, todo vício de finalidade é um vício insanável. Perfeito, realmente. Não há como você corrigir nunca, porque a finalidade tem que ser pública, não privada, tem que ser a essência do ato, não do interesse. Todo vício de objeto é nulo. Perfeito, exatamente. Agora, se eu falar para você que todo vício de competência sanável está errado, porque a própria lei vai dizer o seguinte: o vício de competência é sanável, exceto se a competência for exclusiva. Então, aqui está um problema. Claro, a lei vai dizer, compete exclusivamente a tal pessoa. Se a competência é exclusiva e alguma outra pessoa produziu o ato, o vício é na competência, mas é um vício insanável. O ato é nulo. A mesma coisa vale para a forma. A forma é um vício sanável, exceto se a forma for obrigatória. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Deixa eu apagar essa bagunça aqui para poder te mostrar uma coisa. Primeiro requisito básico é que o vício do ato tem que ser um vício sanável. E para que ele seja um vício sanável, ele tem que ser um vício na competência, exceto se ela for exclusiva. Nossa, eu não estou conseguindo escrever exclusiva, mas tudo bem. E um vício na forma, competência, vamos lá, exceto se ela for obrigatória. Então vamos dizer que se a lei falar para você que aquele ato tem que seguir aquela formalidade, o vício é de forma obrigatória. Então o vício é insanável, tá? Um exemplo clássico, a Lei 8.112 diz para você que a advertência tem que ser por escrito. Então qual é a formalidade da advertência? Por escrito. Se ele fizer o ato verbal, não tem validade. Você lembra da delegação de ato? Para delegar tem que ser por escrito, tem que ser temporário, tem que ser específico o que está sendo delegado. Se nada daquilo está ali, porque é uma forma obrigatória. Se faltar algum daqueles requisitos, não há como você corrigir. Tá? Então, primeira coisa, o vício é sanável? É. Se o vício é sanável, então eu vou dizer que eu tenho o primeiro requisito essencial para que eu possa convalidar um ato. Toma cuidado. Primeira coisa, olha se o vício é da competência da forma. Segundo, a competência era exclusiva. E o enunciado vai dizer, tá? Competência exclusiva. Você não tem que memorizar de cabeça. Você não tem que saber todas as competências. Isso é impossível. Então o enunciado vai dizer, a competência que era exclusiva do superior, opa, então o vício é insanável. A forma que era obrigatória por lei, opa, por regulamento, opa, então o vício é insanável. Então, primeira coisa, vício é sanável. Segundo requisito, tem que ser no interesse da administração. Às vezes, mesmo que a administração olhe e fale, realmente, o vício é sanável, mas eu não tenho interesse em convalidar. Não há porquê, xinga essa porcaria, tá tudo certo. Então a convalidação é um ato discricionário. O terceiro requisito tem que ser resultado da boa-fé do agente. Isso aqui é importante. Mesmo que a administração tenha interesse, mesmo que o vício seja de competência não exclusiva, se o cara que produziu o ato incompetente, né, ele incompetente, produziu o ato sabendo-se incompetente, ele agiu de má fé. Se ele agiu de má fé, não há como convalidar. Então toma cuidado que eu tenho que olhar se o vício é de competência ou de forma, desde que não exclusiva obrigatória, se a administração tem interesse e se a ação do agente público foi de boa fé. Ele produziu o ato não seguindo a formalidade, mas não foi porque ele quis ludibriar a administração ou os particulares. É porque ele realmente não tinha noção. É a ignorância, a falta de conhecimento, fez aquilo para atender uma demanda pública. Nunca se sabe. Então tem que ter boa fé. E o mais importante de tudo, o quarto requisito, a convalidação do ato não pode causar prejuízos a terceiros. Eu sempre dou um exemplo. Guardou os 4 requisitos? Deixa eu te mostrar aqui. Eu sempre dou um exemplo que é o seguinte. Imagina que teve um concurso público e esse concurso foi fraudado. Então, houve a nomeação e a nomeação foi dada para pessoas que fraudaram o concurso. Só que a partir do momento que esse pessoal fraudou o concurso, que é óbvio que está aí a má fé, eles tomaram posse, né, e começaram a exercer o cargo. Nisso que eles exerceram o cargo, produziram diversos atos administrativos. Beleza? Ato A, ato B, ato C, ato D, para outras pessoas. A pergunta é o seguinte. Houve fraude no concurso. Tá? Então a nomeação dele foi baseada numa fraude. Mas a partir do momento que ele começou a exercer o cargo, ele produziu esses atos
a pessoa que fraudou de boa fé. Ele produziu o ato na boa, ele teve que trabalhar, ele foi cobrado, ele teve que cumprir o horário. Tudo bem que houve má fé no concurso, mas não houve má fé no concurso público em si, né? Não houve má fé nas ações. Então, assim, o vício é convalidável? É sim, identifiquei que era competência. Tem interesse? Tenho. Houve boa fé? Houve. Só que concorda comigo que eu tenho que olhar também se isso não causou prejuízo. Por exemplo, às vezes o cara até agiu de boa fé, mas a pessoa que usufruiu do ato, ela sabia da fraude por conta do cara e foi lá e deu uma pilha, né? Falou, olha só, amigo, faz aí porque, né, eu tô ligado. Claro que isso não vai acontecer, não é um exemplo bom. Mas eu tô te dizendo só que eu preciso ter realmente os 4 requisitos. Você quer ver um outro exemplo, até melhor? Imagina um procedimento de licitação. A licitação, ela foi fraudada. Beleza? A empresa A ganhou e a empresa B ficou em segundo lugar. A empresa B era para ser a vencedora, por conta da fraude, a empresa A ganhou. Houve lá a homologação, a adjudicação, contrato assinado. Passados 3 anos, essa empresa trabalhando, prestando contrato, atendendo as demandas da administração, blá blá blá, B entra com um pedido de anulação da licitação. Aí a administração vem e fala assim, putz, qual foi o problema da licitação? Houve fraude. Fraude aonde? Na competência do agente. Aí a administração olha e fala, opa, mas a competência não era exclusiva, então o vício é sanável. Eu tenho interesse da administração. O cara agiu de boa fé, eu tenho certeza, ele não fez isso. Você tá entendendo? A administração, ela vem e controla tudo, né? Ela te convence que ela tem interesse, ela te convence que houve boa fé do cara, que o vício era sanável. Mas a pergunta, se eu convalidar aquela licitação, que consequentemente vai convalidar o contrato, eu não estou causando prejuízo a terceiros, o verdadeiro vencedor da licitação, ele não vai continuar derrotado? Então, eu até posso dizer que eu tenho 3 requisitos, mas eu não tenho o 4º. Então, por conta disso, a licitação tem que ser anulada e o contrato tem que ser desfeito. Você entendeu? Então, por isso que é muito importante ter os 4 requisitos. Eles são complementares, tá? Aliás, eles são unificados, né? Eles têm que ser entendidos juntos. Não pode ser um ou outro. Então toma cuidado com uma questão que diga mas o vício era sanável, a administração tinha interesse, houve a demonstração de boa-fé do agente, mas mesmo assim prejudicou alguém. Aquele concurso público que foi fraudado, vamos desfazer o concurso? Não, o cara tá trabalhando, vamos convalidar a nomeação dele. Pô, peraí, mas e o pessoal que não fraudou e que perdeu vaga, não tá prejudicando? Tá, então o concurso não pode ser mantido. É só isso. Os requisitos são o vício ser sanável, mais interesse da administração pública, mais boa-fé do agente, mais não causar prejuízo a terceiros. Pronto, entendido isso, se você realmente tem essas 4 situações, eu vou aprender a usar essa mesa, eu juro. Se você tem essas 4 situações aqui, você pode dizer que você tem um ato que pode ser convalidado. Lembrando que o nome dessa convalidação é convalidação expressa. O que é convalidação expressa? Porque a administração expressamente foi lá e corrigiu o vício do ato para manter o ato existindo. Existe a convalidação tácita. Quando que ela acontece? Lembra do vídeo passado? Eu te perguntei, por exemplo, eu tenho um ato que é ilegal. Se ele é ilegal, ele tem que ser anulado. Em quanto tempo? Em 5 anos. Passaram 5 anos e não houve anulação. Se não houve anulação do prazo, o prazo prescreveu, ocorreu a chamada convalidação tácita. O tácito vem da ideia do silêncio da administração, da omissão da administração. Então, o não fazer, isso é uma coisa importante, no direito administrativo, o silêncio da administração não é ato. Tá? Porque quando você estuda outros direitos, né, constitucional, por exemplo, mostra muito isso. O silêncio de alguém configura, né, depois de 30 dias sem fazer nada, houve aceitação. Aqui não. O silêncio da administração, ela não produz efeitos, salvo quando a própria lei assim determinar. Esse é um caso. O silêncio da administração depois de 5 anos, e obviamente dos outros que poderiam entrar com uma ação judicial para anular o ato, convalidou tacitamente o ato administrativo. Só uma observação que eu não fiz na aula passada, tá? Se eu posso anular, lembre-se que a anulação ela pode ser pelo Poder Judiciário ou pela própria administração pública. Dalma, eu tenho que tentar todas as vias administrativas para depois ir para o Judiciário? Eu tenho que exaurir a esfera administrativa para depois propor uma ação judicial? Não. Você pode entrar com um pedido de anulação administrativo e judicial ao mesmo tempo, tá?
Não há necessidade de exaurimento de esfera administrativa. Existem algumas situações que isso é essencial, tipo um habeas data da vida, mas para anular ou cassar ato, não. Você pode tentar as duas vias ao mesmo tempo. Deixa eu te propor uma situação. Sabe o concurso público que você está fazendo? Esse concurso está com 300 vagas, beleza? E esse concurso, ele teve os seus 300 primeiros colocados definidos. 290 pessoas que foram aprovados, estudaram, tal, tudo bonitinho. Eles licitamente foram classificados e vão ser convocados. Só que esses 10 aqui fraudaram o concurso, tiveram acesso ao gabarito. A minha pergunta é a seguinte: o que vai acontecer? Depois de um tempo, vamos dizer lá que houve uma representação junto ao Ministério Público, o Ministério Público entrou com uma ação de anulação, né, o procedimento comum, ação anulatória de concurso. Se eu anular, eu vou anular, lembra, efeito ex-tunc, o concurso e a nomeação de todo mundo. A pergunta é, você acha justo? Vamos dizer que você está aqui nesse meio, ó. Você perder a vaga porque 10 fraudaram? Tenho certeza que você falou não. Agora vamos mudar. Vamos dizer que você ficou no 301º colocado, salvo engano da minha parte, né? Você acha justo? Porque se eu anulasse, todo mundo ia se ferrar, então eu prefiro convalidar. Você acha justo convalidar esses 10 que fraudaram só para não prejudicar os outros e você se ferrou também? Agora mudou, né? Agora você falou, não, tem que desfazer. O problema é que num primeiro momento eu não posso. Porque no direito administrativo, durante muitos anos, não anota isso, prevaleceu uma teoria chamada teoria monista. Então, ou o ato era todo anulado, ou o ato era todo convalidado. Graças a Deus, essa teoria foi derrubada para nós adotarmos a chamada teoria dualista do ato administrativo. O que essa teoria dualista hoje faz? Eu posso pegar o mesmo ato administrativo, tá? Vamos dizer aqui o ato de nomeação. Eu posso pegar esse mesmo ato nomeação e dividir em parte sanável e parte insanável. Então, o que eu iria fazer? Esses 290 que legalmente passaram, eu vou convalidar a nomeação deles. E esses 10 que fraudaram, eu vou anular. Essa é a chamada teoria dualista. Você pode pegar o mesmo ato que você iria ver como uma coisa só e dividir em duas partes. Uma parte que você vai convalidar e uma parte que você vai anular ou cassar. Entendeu a pegada? Então, hoje, prevalece a teoria dualista do ato. O mesmo ato ele pode ter uma parte convalidada e uma parte anulada. Vamos dizer, de novo, ainda nesses 10 caras que fraudaram o concurso. Eles foram nomeados, tomaram posse, exerceram cargo. Passou aí 6 anos, tá? Passaram 6 anos. Os caras são estáveis, tudo bonitinho. Aqui, a administração pública entrou com a anulação do ato. Se anulou, volta no tempo, anula tudo. A pergunta é, esses caras, durante esses 6 anos que eles trabalharam aqui, eles não produziram diversos atos administrativos? Eles não receberam remuneração? Eles não tiveram direito a férias? Tiveram direito adicional? Eles vão ter que devolver isso tudo de dinheiro que eles receberam? Os atos que eles produziram todos serão desfeitos também? Também não. Eu também posso aplicar aqui a teoria dualista. Na verdade, eu posso anular o ato de fraude, né, ato de nomeação deles, consequentemente anula posse e exercício. Só que eu convalido os atos que eles produziram, para não causar prejuízo às pessoas que foram atendidas por eles. Imagina, pô, se todo mundo aqui vai saber que o cara fraudou, isso não existe. Então eu posso aplicar a teoria dualista em cima da teoria dualista, percebeu? Porque eu já tinha aplicado a dualista aqui para convalidar para uns e anular para esses caras. Só que eu estou convalidando até mesmo daqueles que eu anulei no começo. Então a teoria dualista é muito ampla. E eu te perguntei, e esse dinheiro todo aqui tem que ser ressarcido? A resposta é não. Sabe por quê? Aqui você vai aplicar uma coisa chamada teoria do funcionário de fato. A teoria do funcionário de fato, que é um nome meio velho, convenhamos, que no direito administrativo usar a palavra funcionário, você só usa no direito penal hoje em dia, né? Que essa teoria é antiga. Ela diz o seguinte, esse cara não era um servidor público ou de direito, mas ele de fato atuou.
Durante 6 anos, ele passou por avaliação de desempenho, ele foi analisado, ele produziu atos, ele teve que atender gente. Então ele fez jus ao dinheiro, às férias, às vantagens eventuais que ele recebeu. Percebeu? Então, o que é a teoria do funcionário de fato? Mesmo que você anule a condição de agente público de alguém que fraudou a condição de acesso, né, que fraudou o acesso ao cargo, essa pessoa não tem que devolver os ganhos dela, porque ela realmente agiu. Porque pensa comigo, quando ela tomou posse aqui, né, começou a exercer o cargo, ela começou a passar por avaliação de desempenho e poderia ser a qualquer momento exonerado por inaptidão. Ela começou a ser analisada e poderia ser demitida a qualquer momento. Então, assim como os deveres recaem sobre ela, os direitos também. Então, essa teoria ela é responsável por permitir a manutenção dos ganhos do cara. Ele não vai ter que devolver, claro, salvo se você identificar ali que houve um desvio de dinheiro, tem que ter um ressarcimento horário, aí é outro papo. Mas os ganhos decorrentes do trabalho dele são mantidos. Inclusive, aqueles 6 anos que ele teve ali atuando vão contar como exercício efetivo do cargo. Belezinha? Fechou. Com isso a gente matou o assunto atos, como eu te falei, né, lá no primeiro vídeo, há muito tempo atrás, né? Aliás, se é há muito tempo, já é atrás, né? Então, há muito tempo atrás não, né? Há muito tempo ou muito tempo atrás, né? Há muito tempo atrás é uma burrice. Aquele vídeo lá que eu falei muito tempo atrás, que era um dos assuntos mais importantes para a prova, e tá? Toda prova de concurso tem uma questãozinha de atos. Então, muita atenção para você estudar aqui com validação também. Belezinha? Então, matamos a aula de atos. Nos vemos na primeira aula de serviços públicos, aula 4. Belezinha? Então, um abraço.